Bruno Suzano. Ó, peguei um slogan aí de Bruno de Santa Cruz pro mundo. É isso mesmo? E aí, Lu? Não, na Pô. verdade, eu falei isso porque eu conheço um pouquinho dessa história, né? É. Mas como é que surgiu esse desejo de se tornar ator, artista, né? E essa coragem de enfrentar o mundo, porque sabe que ser artista não é uma das profissões mais Requer fáceis, muita né? coragem. Coragem e persistência, né? Eu diria, porque É. Bastante coragem, bastante persistência, porque é exatamente isso. Eu vim de Santa Cruz, num subbairro chamado Jesuítas. Para quem vai para Jesuítas do centro da cidade, é a última passarela ali da Avenida Brasil. é bem pra dentro de Santa Cruz. É bem para dentro. É um subbairro de Santa Cruz, na verdade. E eu sempre tive muita dificuldade de me locomover, né? Por conta da distância. É Eu lembro basicamente que o trem que te ajuda, né? Então, aí até chegar à estação de trem, eu preciso ainda percorrer um trajeto que eu preciso pegar uma condução e tudo mais. E é muito louco, porque quando eu saía da zona sul dos ensaios, ou aqui da Barra, e voltava para Jesuítas, normalmente era muito difícil o acesso por conta dos horários que eram absolutamente loucos, assim, né? A gente saía do ensaio 3 da acaba muito manhã, tarde. 4 da manhã, e aí não tem condução. Eu lembro, inclusive, uma vez que a gente estava saindo de um curso que a gente fez, do Gilberto A gente Gavronski. estudou com o Gavronski, aliás, foi onde eu te conheci. Exatamente. Aliás, cursos e oficinas como essa que me fizeram ser esse artista como que eu sou, assim, esse ator que eu sou. Eu não tenho formação acadêmica, eu não fiz faculdade, fui começando a trabalhar muito cedo como ator e fui ganhando ali meu trocado e ia me virando com isso, as coisas foram acontecendo de uma forma maior, com mais proporção, e eu fui trabalhando, ajudando em casa e tocando a minha vida. E esqueci de fazer faculdade. A sua família ainda mora lá, né? Mora em Santa Cruz, Jesuítas. Aliás, fui lá recentemente agora para votar. Foi anteontem, né? Antes de ontem. Exercer meu papel ali de cidadão e ajudando a mudar a história do nosso país. Tá certo. Hoje em dia, quando você... Na verdade, eu acho que nunca passa assim esse sentimento, né? De quando você sai de um bairro da Zona Sul e volta para Jesuítas. Como é que você se sente? Mudou alguma coisa para você ou ainda não? Não, na verdade, assim, eu tento passar o tempo que eu posso lá. Eu confesso que eu não consigo muito por conta das coisas que eu preciso fazer aqui na Zona Sul, mas tô sempre lá. Aniversário da minha mãe, aniversário do meu pai, aniversário da minha mãe, Natal, Ano Novo, votar. É uma origem muito forte para você. Não, eu tenho que estar lá o tempo inteiro. Então essa coisa da distância sempre foi uma coisa, assim, sempre foi uma questão. Mas eu sempre enfrentei isso, assim, da melhor forma possível, porque era o que eu queria, era o que eu precisava fazer. Eu lembro que eu saía do tablado tarde, as pessoas falavam assim, caramba, você mora muito longe. Sim. Aí eu falava, depende do ponto de vista, né? Quando eu tô Claro. lá, eu acho que aqui é muito longe, né? Então, Mas é verdade. Porque aonde é longe, né? É porque o quê? tudo é A Zona referencial. Sul, que é a parada, Não, eu tô na Zona Sul porque é mais acessível pra eu estar ensaiando, pra eu estar nos teatros e tal. Mas levo até as agora, minhas peças gravando pra lá novela, também, você não Campo tá tão Grande, longe, tudo né? mais. Quando você... Não sei, acho que é em Vargem Grande, né? Mas eu vou te Não- falar que ainda é longe a beça da Zona Sul pra Vargem Grande, Não, pra Globo é mais Record, é uma perto loucura. de Santa Cruz, não é? É melhor, mais perto de Santa Cruz, Então. Total, Do pegando que- a Avenida Brasil ali, chega até mais Aí, rápido. Projac também, enfim. Os estúdios grandes de gravação que a gente tem aqui são muito mais próximos da Zona Oeste, Da né? Zona Oeste. Fica na Zona Oeste, né? Vargem Grande, Vargem Pequena ali, é tudo Zona Oeste. Mas assim, você lembra de algum momento, quando você era pequeno, que você decidiu ser ator? Foi Lembro do nada? perfeitamente. Como é que foi? Eu tinha 16 anos de idade. Então não era tão mais novinho. Eu sempre tive uma infância ingênua, digamos assim, né? Porque eu fui nascido e educado na igreja, né? Até os meus 16 anos, quando eu comecei a fazer teatro. Igreja... Igreja evangélica. E lá sim. onde eu... Fazia teatro na igreja? Não, eu tocava violão, tocava bateria e tudo mais. Sim. Tinha um lado mais musical na igreja.
Eu lembro que eu tava... acho que era Natal, alguma coisa ali, uma data comemorativa. Eu tava na Barra de Guaratiba, na casa da minha tia, numa casa de praia dela. E eu tava num deckzinho, assim, em cima da casa, viajando ali sozinho e tal. Com 15 anos, na verdade. Eu tinha 15 ainda. E aí, surgiu do nada, com uma prancha de surf na mão, um ator da Malhação na época. Eu juro, era o Javan Maia. Eu juro. Gente, eu juro. E eu tinha muito tempo. Eu assistia Malhação nessa época. E eu tinha um melhor amigo da época que o nosso cumprimento era justamente o cumprimento que o Javan Maia tinha com outro ator da Malhação ali, outro personagem, que era clac, bum, era uma coisa de bater, assim, sabe? Uma coisa de adolescente. E aí eu vi o Javan Maia, eu falei, caraca, é o cara da Malhação. E assim, jesuítas, Santa Cruz, né? Você não anda pela rua e encontra um artista que tá na televisão, né? Atípico. Então, tipo, eu nunca tinha visto um ator de televisão. E aquilo pra mim foi um baque, assim, eu falei, caralho. Pode xingar aqui? Eu falei, caralho. E aí eu falei, que isso, cara? Olha o cara da Malhação e tal. E aí eu subi imediatamente, corri assim, falei, cara, acabei de ver o cara da Malhação, que maneiro e tal. E parará, parará. E aí eu falei assim, caramba, como é que deve ser ator, né? Qual é o caminho para ser ator? Uhum. O que se faz um ator, né? Assim, completamente ingênuo, assim. Não, mas é verdade, até as faculdades de atuação é uma coisa mais recente, não é tão normal. Exatamente, eu lembro que antigamente era uma coisa meio cal e tal, rolava uma coisa de cal. E aí, assim, né, na época, de repente, eu devo ter colocado na internet, assim, que vai ser cal. E aí, carérrimo, né? Imagina. E aí eu falei, cara, o que eu faço? Exatamente. O que eu faço? Piriri, parará. E aí, trocando ideia com o meu tio, imediatamente todo mundo falou, não, esquece essa história, imagina. Não, ser ator não faz o menor sentido, tal, piriri. Não, é muito difícil, não. Enfim, gente, nem sei como entende? Ninguém sabia também. Sim, Bruno, qual o seu problema? Você mora em Jesus? Exatamente, assim, o que você tá falando? E aí eu falei, cara, trocando ideia com meu tio, assim, aí ele falou, cara, não sei como que é, eu só acho que é muito difícil. Eu lembro até que eu tinha um amigo, mas isso é um quando jargão, eu era jovem... Nem as pessoas que, assim, não é que seja fácil, mas nem as pessoas que são bem-sucedidas falam que é fácil. Não é muito difícil. Não, total. Ainda mais, né, no país que a gente vive e tal, né, toda essa desigualdade social e toda... Né, eu não tinha acesso, né, eu não tinha acesso, eu não sabia o que era teatro. E aí, muito menos o que era ser ator. E aí eu, trocando ideia com meu tio, e aí ele falou, tinha um amigo meu, na época, quando eu era mais jovem e tal, que fazia teatro. Aí o teatro, eu acho que o melhor caminho para um ator ser um bom ator, eu acho que é o teatro. Ainda tem ele isso, jogou né? essa para mim. Visualizava outra coisa, né? Visualizava essa sensação que eu senti vendo um cara da televisão. Falei, caramba, que maneiro isso, essa sensação que eu tive e tal, que é isso? E aí essa frase que ele falou para mim, cara, foi fundamental, assim, para mudar toda a ideia de ser ator, assim. Ele chegou para mim e falou, cara, acho que os melhores atores saem do teatro. Rolou esse papo, assim. Muito verdade. Eu falei, teatro? Aí eu fiquei pensando... Cara, não durou 3, 4 dias, eu tava desesperado caçando um curso de teatro em Campo Grande. Que é ali meio que um pouco mais acessível, um pouco mais próximo de Santa Cruz e tudo mais. Mas o... Tá, não. E aí fui parar lá, no Teatro Arthur Azevedo. Já ouvi falar. Que foi a minha primeira casa durante muito tempo. No primeiro dia de aula eu falei assim, cara, é isso. Que então, maneiro. Antes disso, você... Desculpa. Não, tudo bem, que eu fico na pilha aqui falando pra caramba. Claro, não, mas é pra falar mesmo. Você veio aqui pra isso. Mas é porque eu fico pensando se antes você não pensava em nenhuma outra profissão. Nada. Assim, tinha uma coisa, uma projeção da minha mãe de ser bombeiro. Uma coisa militar, assim, ela completamente equivocada, tadinha, né? Assim, né, era o desejo dela e do meu pai, tipo, essa coisa, né?
difícil, né? Porque eles ficavam imaginando que eu fosse tomar um outro caminho, assim, né? Não fosse para um lugar que é de alguma maneira instável, né? Mas o que é estável, né? É tudo muito instável. Então, e aí eu fui parar nesse curso de teatro e na primeira aula eu gostei, e aí eu conseguia realizar os exercícios que era proposto pelo professor e tal. E eu falei, caramba, será que eu tenho jeito? Eu levava muito a sério, sabe? Porque no curso de teatro livre, nem todo mundo tá ali para ser ator, né? Não. As pessoas estão ali, né, perder a timidez, ou que, né, o advogado que quer falar um pouco melhor, ter uma desenvoltura corporal e tudo mais, terapia, várias outras coisas. Eu estava ali porque eu queria ser ator. Então eu levava muito a sério os exercícios. Aí eu sempre passei a levar muito a sério. E aí depois do primeiro curso de teatro, no fim desse curso sempre tem uma peça, né, de conclusão, né, de curso e tal. E aí eu lembro que aí eu fiquei com um papel legal, assim, um dos principais. E aí, cara, foi muito louco, assim, uma diretora de espetáculos infantis foi assistir a peça, acabou a peça, ela veio falar comigo, tinha um personagem de uma peça infantil para fazer. E aí eu entrei numa companhia e fiquei, tipo, anos fazendo vários infantis. Tipo, 10 infantis com eles, viajando já pelo Brasil, fazendo... que incrível. Uma coisa louca. Aí eu falei, cara, fudeu, é isso que vai acontecer, é isso que tá acontecendo. Mas eu acho que é sempre assim, né? O que a gente quer muito também quer muita gente de volta. Porque você coloca tanta energia naquilo e você dando... É o que você falou, nem todo mundo se joga, nem todo mundo... Tem gente que chega e não consegue, tem barreiras, tem bloqueios. Você estava ali tão mergulhado naquilo, aquilo era tanto que você queria, que provavelmente foi o que ela viu. Cara, eu acho que sim. Porque eu tava exalando essa novidade, entendeu? Eu só falava disso. Eu só falava disso com as pessoas. E as pessoas que não eram do meio falavam, ai, Bruno, calma. Chato, né? Sabe assim, pessoa, teatro. Aí minha mãe, gente, teatro. Aí meus pais enlouqueceram, né? Que perdemos meu filho, que eu só chegava em casa de madrugada, depois dos ensaios. E eles não estavam acostumados com isso, não entendiam. Não, Bruno tá na farra, com certeza. Bruno ia também, né? Depois do ensaio a gente fazia... Aí é isso, né? Aí eu comecei a ir pro mundo e pra vida. A gente sentava pra comer o negócio. Aí já era, aí foi. Mas eles apoiavam? Isso é uma questão que muita gente tem essa dificuldade, né? Às vezes até engata um trabalho, mas tem uma pressão, né, de casa, durante muito tempo não, sabe? Muito tempo não. Porque era uma grana rasa, né? Era uma grana curta. Mas você era novo também, né? Era novo, mas assim, era sempre... É porque os meus pais tinham uma coisa de controle muito grande sobre mim, assim, sabe? Uma preocupação mesmo. E essa coisa da igreja e meus pais... a igreja tem uma vida muito certinha, assim, no sentido de... São mais conservadores. Mais conservadores. Eles são na deles. Mas e aí é difícil, porque eu sou uma outra pessoa. Né? Mas assim, hoje é uma maravilha, entendeu? Não só os meus pais, como todos os familiares, e o orgulho, o artista da família, uma coisa que vão todas as minhas peças e estão sempre presentes e tudo mais. E aí, eu me sinto muito feliz, né, com isso tudo. Como é que você saiu da companhia, essa companhia infantil? Porque eu acho que já não estava dando mais, assim, não sei, eu não lembro muito, mas... Você falou que ficou uns 10 anos, né? Não, eu fiz 10 peças com eles. Tá, por aí. Eu fiz umas 10 peças. Mas foi um bom tempo, e aí... Alguns anos, assim, uns 2, 3 anos. Sabe? É legal, eram peças... ganhou experiência. Aí é que tá, foi aí que eu aprendi a fazer fazendo. Aprendi a fazer fazendo. Fui aprendendo a fazer, me jogando e tudo mais, e entendendo, né, como funciona o jogo ali. Jogo de cena. Porque é um jogo, né? Teatro é um grande game. Sim. E é uma delícia, né? É viciante. Domingos Oliveira que falava isso, né? Quem não faz teatro não sabe o que é bom, assim, né? O que é muito bom. E é isso, batalhando para tentar cada vez ser mais acessível para todo mundo, para como é que foi a cultura de um modo geral.
essa transição de você sair da companhia de teatro e aí, óbvio, né? Você estava buscando outros cursos, oficinas e tal, mas aí como é que você foi emendando um trabalho no outro? Como é que as coisas foram surgindo? Eu tenho uma teoria de que, assim, ator não faz curso, né? Ator faz carreira. De todos os cursos que eu fiz, eu ia conhecendo uma pessoa que me chamava para fazer uma peça, tinha sempre a peça de conclusão de curso, e aí dali algumas coisas aconteciam. É esse grande lobby, né? Da gente estar em movimento, estar conhecendo pessoas e tudo mais. Então é isso, sempre me chamaram para fazer as coisas, assim, sabe? Eu não tenho companhia fixa, né? Passei por algumas, mas não tenho uma companhia fixa. Não tenho um grupo, né? Na qual eu estou sempre junto com esse grupo, fazendo peças. Eu sou um ator itinerante, que está sempre fazendo coisa aqui, coisa ali, coisas com pessoas diferentes. E eu acho que isso que me dá... O grande lance é esse, assim, o grande prazer é estar em movimento, assim. Mas nesse último ano, nesses últimos 2 anos, assim, que eu tenho te acompanhado, você tem trabalhado muito. Sim. Que eu vi várias peças, assim, uma atrás da outra e tal, e gravando bastante. Sim. Isso também não foi de cursos. Não, aí já... Você fez muitos testes, porque, assim, tem essa questão de como é que os testes surgem na vida de um ator, né? O que acontece é o seguinte, eu sempre... Como é que eu posso iniciar esse papo, assim? Hoje eu tenho um empresário, que é o Marcos Montenegro. Sim, mas é porque esse empresário não existiu sempre, né? Não existiu sempre, mas aí as coisas chegavam até mim de alguma forma. Acho que através do teatro mesmo, assim, sabe? Convite pra Ele pra viu uma peça sua também? Viu. Eu fiz uma peça que foi a chave, assim, para talvez a minha primeira peça profissional, que foi Olheiros do Tráfico. Eu assisti. Pois é, que foi a peça que eu fiquei menino. 4 anos em cartaz, que foi uma peça que me rendeu um prêmio de melhor ator revelação, num festival muito importante. E através desse trabalho, da peça, assim que a gente saiu desse festival, ganhamos o prêmio, ficamos em cartaz. E aí essa peça era o grande cartão de visita que eu tinha, assim, sabe? Era uma peça intimista de 2 atores, Sim. com a supervisão do Domingos Oliveira. Então tinha o aval ali do Domingos, então as pessoas iam assistir a peça por curiosidade, se deparavam com 2 atores contando uma história de uma forma crível, de uma forma bacana, assim, né? A peça é uma peça muito importante, muito legal. Sim. Ela muito fala sobre potente. uma realidade nossa, né? Exatamente. E vocês... Eu não me lembro muito bem, mas assim, vocês ficavam muito próximos aos espectadores, né? Ali na plateia. Tinha aquela coisa de luz bem focada, assim, um de cada vez. Era muito... Então, era muito boa mesmo, eu lembro. Essa peça é ótima, o texto é muito bom do Moisés Bittencourt. Então, Moisés era o outro menino que atuava com você, não, Moisés era o diretor e o autor da peça. O menino que atuava comigo é o Sandro Barçal, que é meu irmãozaço. Sim, é verdade. Depois ele fez outros trabalhos com você também. Uhum. Eu lembro. Um grande parceiro de vida, de cena, a gente morou junto, inclusive, dividindo no apartamento. É um menino que veio também da Zona Oeste, de Cosmos, que é bem próximo a mim. Uhum, bem distante também. Assim, distante. Aquele papo do Depende referencial, do ponto de vista, né? Então... Aí ele assistiu sua peça. Não, e aí, através dessa peça que a gente fazia, o produtor de elenco ia assistir, surgiu um teste pra Malhação, eu falei, caramba, sabe, essas coisas. E aí eu fui entrando, assim, de alguma maneira no mercado, sabe? A convite pra fazer teste. E aí fechei com um empresário, que aí depois a coisa começou a surgir mais testes. Ele direcionou a sua carreira, né? E direciona, né? Até hoje, é um parceiraço, assim, um querido. Eu tenho um carinho, uma admiração muito grande pelo Marquinho. E tô aí, cara, fazendo cinema, fazendo televisão. Isso que eu ia falar, de repente você morando em Botafogo. Tava gravando um filme com a Cacau Protásio. E aí, como é que foi essa experiência? Maravilhosa. A Cacau é uma das atrizes mais
Como é que você se sente, assim, cenicamente. quando você... A gente tem uma... Eu tenho uma coisa, assim, de pensar que a gente sempre se prepara para uma grande oportunidade. E aí, quando essa oportunidade chega, às vezes a gente se coloca num lugar de, caraca, como é que eu vou fazer isso? Eu não sou... Meio que se é pequena. E como é que você lida com isso? Porque eu acho que você não é esse cara. Você é esse cara que fala assim, não, eu cheguei aqui, então vou fazer o negócio crescer. Porque tem muito isso. Às vezes a gente finalmente chega no lugar e aí estraga tudo, porque a gente se sente muito pequeno e aí o negócio engole a gente de uma forma. Eu nunca pensei assim, nossa, caramba, tô fazendo um trabalho grande, nossa, eu nunca senti essa pressão, trabalho. Porque é isso, eu vim de longe, eu não vou dar mole, entendeu? Eu chego no set, eu faço meu trabalho. Depois do terceiro sinal, depois do gravando, depois do ação, é isso, é o meu trabalho. Tento entregar o meu melhor sempre, sabe? E é isso, né? A gente trabalha com emoção, a gente trabalha com o nosso corpo, então tô sempre cuidando do meu corpo, cuidando da minha voz, tentando me manter bem emocionalmente para fazer o meu trabalho, né? O que eu tenho é o meu corpo, minha fala e tudo que há em mim. Então eu tento levar a minha vida de uma forma tranquila para chegar no meu trabalho e exercer ele da melhor maneira possível. E nessa trajetória que você foi emendando, as coisas foram melhorando e tal, teve algum momento assim que apareceu um perrengue mesmo, assim, algo que você falou, cara, que é isso? Não, sério, eu acho que agora vou desistir, não sei. Olha, a pandemia fez com que eu ficasse louco. Assim, louco é um exagero, né? Mas a gente... Não acho exagero, não. A loucura... Louco não, né? Mas assim, no sentido mas de... Sim, foi uma loucura coletiva, sim. Fiquei completamente desestabilizado, né? Consumindo... conteúdos. Comida. Oba! Gente! Aí você ficou louco. Louco. Porque, né, comecei a consumir tudo que era possível de arte, assim, né, mesmo sem sair de casa, né, vendo todos os conteúdos da Netflix, HBO, tudo que era possível, revendo coisas, filmes, séries, lendo muito. Onde você passou esse tempo de pandemia? Você ficou com os seus pais? Eu fiquei com a minha ex-namorada. Ficamos juntos, grudadaço. Que também é atriz, né? Foi bom esse... Maravilhosa. E unificamos muito, fizemos muitas coisas também, assim, juntos, né? Fizemos um curta muito legal. Tentaram produzir as coisas que vinham fizemos na mente, um curso muito legal, muito bom, um curso com Marcelo Vaz. Teve curso nessa época? Teve. Era online, né? Fizemos legal. Um curso online, conhecendo pessoas, né, do Brasil inteiro, porque por ser online, né? Então dava a possibilidade da gente conhecer pessoas fazer esse intercâmbio cultural, né? É isso. Mas não é fácil, né? Não é fácil, nunca foi, não é e não vai ser, né? E assim, eu já fiz muita coisa também, né? Não. Você pensou não? Não. Porque ela foi se prolongando, né? A ideia era ficar vivo, né? A ideia era ficar vivo. Você teve Covid? Tive, mas de leve, assim. Foi uma coisa bem de leve. Me cuidei e tal. É porque quando começou, era uma quarentena. Aí, na verdade, eram 2 semanas. E aí, de repente, virou uma quarentena. E aí, viraram meses. 3 meses, depois 6 meses, depois 1 ano, 2 anos. E aí, a gente estava sem noção de quando ia voltar a trabalhar, de fato, né? A classe artística foi muito prejudicada, porque a gente precisa de plateia, né? Então, como é que você vai juntar um monte de gente com essa pandemia? E aí, não tinha previsão. Por isso que eu perguntei se você pensou assim num plano B, agora eu vou fazer outra coisa. O que eu vou fazer da minha vida? Não, você assim... Você nunca pensou no plano B, assim, de... Então, eu sempre tive vários planos, B, C, D, durante esse processo de solidificação que ainda não está, né, nada solidificado. Eu ainda estou numa trajetória, né? Ainda estamos e eu vou continuar para sempre nessa trajetória. O que é estar de muita insegurança, né? Porque durante esse assim, os 16 anos ali fazendo teatro
infantil, correndo atrás das coisas e tudo mais, eu fazia muitas outras coisas também. Muitas, assim, eu já fiz muita coisa na vida. Tipo Nunca trabalhei. Eu trabalhei uma vez como um trabalho fixo, assinando carteira, como telemarketing na Legião da Boa Vontade. Lá, com esse trabalho, foi quando eu desenvolvi a minha gastrite. Sério? Gastrite pesada, porque eu tava ali cumprindo uma parada que eu... Foi te dando uma angústia de, meu Deus, tô perdendo tempo. E assim, eu tava fazendo tablado na época, então eu saía de Bangu, que é onde eu trabalhava, e chegava no tablado na hora, porque eu saía mais cedo do trabalho fixo para chegar na hora no meu verdadeiro compromisso, que era o meu teatro. Lógico. Exatamente. Então, só que assim, pelo fato de ser telemarketing, eu fiquei quase um ano. E me dava uma graninha ali por mês e tudo mais, me dava a possibilidade de me locomover, né, dignamente, assim, sem pedir carona, né, que eu já pedi carona, né, pra ir pro cursos, pra fazer as coisas. Claro. É porque o tablado não era é um curso pago, né? Que eu tinha uma bolsa, 100%. Tá. Todas as coisas que eu fiz na minha vida foi de bolsa ou o curso era grátis. Todos. Porque se não fosse assim, não tinha como fazer. Eu não tinha como fazer, imagina. Então, teve uma época que eu pedia pra ser demitido lá da Legião da Boa Vontade e o meu chefe, o patrão, ele não me liberava, ele não me queria mandar embora, porque era um trabalho com as palavras, né? Telemarketing. Então, sem demagogia, eu exercia muito bem o meu trabalho lá, mesmo não querendo. Eu era um dos melhores da parada. E ele falou, não, cara, você precisa sair 2 horas mais cedo? Não tem problema. Tá Caramba, tudo certo. te comprando. Comprando, querendo que eu ficasse lá. E aí teve uma hora que eu falei, não dá mais, chega. E aí fui seguir minha vida, que eu tava ensaiando Olheiros nessa época. Então, aí depois o Olheiro estreou e aí as coisas foram acontecendo mais para essa carreira. Mas, assim, muita coisa. Vendi livro. Você vendia livro onde? Em todos os lugares que você possa imaginar. Eu fazia o famoso pitching, que é o pitch stop, parada rápida. Chegava, abordava as pessoas na rua. Aquele peso dos livros? Abordava as pessoas na rua, livros infantis. Que vinha com CD-ROM também, com algumas faixas infantis. Caramba, isso é um trabalho puxado, né? Porque você fica andando na rua horas e horas e horas. E assim, isso, além de eu percorrer muito a cidade do Rio de Janeiro, com esse trabalho, então, nossa, assim, o que eu fazia? Eu saía de Santa Cruz, da estação de trem, pegava o trem sentido a Central e todos os dias eu descia em uma estação diferente e explorava esse bairro. Então eu conheço um pouco de cada bairro do Rio de Janeiro, assim, passando por essa coisa da estação de trem. Se você pegar aquele mapa ali da estação de trem, você vai vendo Campo Grande, Bangu, Realengo, sabe assim, Inhaúma, Periri, Parará, eu passei por todos, sabe? Eu descia e ia explorando esse... Caramba, você ia sem rumo, ou tinha um sem rumo? Sem rumo, assim, sem rumo. Você e aí, não tinha cliente fixo, ou tinha? Não tinha cliente fixo, o cliente estava na rua, assim, eu já dentro do trem, aí trabalhei também dentro do trem, vendendo coisas, já fiz milhares de coisas, milhares. Minha mãe fazia uma bala de coco na época, maravilhosa, inclusive, e eu vendia essa balinha de coco pra orçar, né, pra mas somar esse era coisas, comissão, né? Cara... Sua mãe tinha que ganhar o dela também. Não, total, óbvio, com certeza. Com certeza, mas eu tirava o meu ganhava, também. Né? Exatamente. Mas tava ali e tal. Todo dinheiro é dinheiro. Gente, eu tô admirada, na verdade, porque essa parte eu não conhecia, né? Eu sabia que você ralava, mas assim... São muitas coisas que tomam muito tempo enquanto você era ator, né? E aí, como é que você ensaiava e fazia isso tudo? Eu saí de casa com um skate pra voltar, porque na época você voltava, voltava ainda para Jesuítas, né? Eu saí de casa com um skate no pé e uma mochila nas costas. Então eu saí de casa em algum horário específico e voltava só... Não tinha hora pra voltar. Como, que horas, assim, não tinha horário. E tu comia o quê? Comia o que tinha, e às vezes não comia, né? Sério, ficava que isso? O dia inteiro sem comer?
né? Saía do ensaio ali, do tablado, a galera ia comer ali no Jardim Botânico. E aí, Brunão, vamos comer? Não, hoje eu tô tranquilo, acabei de comer, tô sem fome nenhuma. Nada, né? Não tinha uma graninha. Como é que você vai comer no Jardim Botânico, que é caríssimo? Gente, assim, cara... Não, porque é surreal, assim, o tablado é um curso relativamente caro, né? Mas não pagava, né? Como eu te disse, eu tinha essa... Não você. Tô falando assim, tinha essa o bolsa. poder aquisitivo da pessoa que estuda no tablado... Não de uma forma geral, mas às vezes, né? Porque consegue acessar ali, né? É isso, né? As pessoas o tablado é um curso de referência, quintal, né? né? Da casa de muitos amigos, né? Que estudavam lá e tal, né? A galera descia de bike pro tablado. Né? Ia a pé, caminhando. A galera morava por ali e tal. Tinha muita gente. Mas conheci também bastante gente que percorria, ralava assim, muito, ralava né? muito Tinha bolsa também. como você e tal. Exatamente. Então é isso, sabe? É a trajetória, né? É a trajetória. E quando você se viu assim, gravando na televisão, aí você pensou, caraca, agora vence na vida, ou não? Cara, não, assim, eu nunca... Eu tô te perguntando isso porque... Eu nunca me deslumbrei, assim. Nós, enquanto brasileiros, sabemos que muitas vezes, quando você fala que é ator, artista, a pessoa sempre fala assim, que novela que você faz? O que você tá gravando? Onde que eu posso te ver na televisão? E ainda tem essa referência um pouco pobre, né, de que pro ator dar certo, ele tem que estar na televisão, no streaming, no cinema, numa tela, né? Sim. De forma geral. Então, quando você se viu ali gravando, nada mudou pra você, assim? Eu fiquei muito feliz, né, de falar, caraca, eu tô fazendo uma novela, né, tô fazendo cinema. Porque era isso que eu queria fazer, assim, eu queria muito fazer cinema. Depois que eu comecei a entender o que era ser ator, né, antes daquela ingenuidade, eu mirei no cinema, assim, e foi inclusive o que rolou primeiro, antes de novela. O primeiro filme que eu fiz foi Divaldo. Verdade. Um filme espírita, lindo, sensível, a beça. E aí, na sequência, eu fiz um outro com o João Cortes, Nas Mãos de Quem Me Leva. Um filme lindo também. E aí, Amarração. E aí, depois eu fiz um outro com o roteiro do Domingos Oliveira, com a direção da Renata Pascoal. Esse já saiu? Ainda não. Porque esse não... E aí, acabei de rodar um outro agora também, com uma galera mineira. O filme da Elza Cataldo. A Pedra do Sino. Tá no processo de pós-produção, né? Então, tamo aí, sabe, Lu? Mas você não parou, trampando, né? Cara, eu não parei. Já tem uns 3 anos, assim, que eu venho fazendo muito teatro, cinema e televisão, graças a Deus. Você é um cara que tem, assim, minha correria. Inteligência financeira? E você pensa assim, vou segurar a onda aqui porque o próximo trabalho pode não me dar tanto dinheiro? Ou você é um cara que vive como se não houvesse amanhã? Eu tenho uma educação financeira. Eu penso nisso. Eu, pelo menos, tento pensar. Porque e tento me organizar e acho que me organizo bem. Alguns artistas que passaram por isso falaram assim, cara, teve uma época que eu tava com um trabalho, tava ganhando muito bem, e eu não pensei assim, não, vou juntar dinheiro agora porque eu nunca sei o que pode acontecer depois. Gastei tudo, pensando, vou emendar um trabalho no outro, vai rolar. Eu acho que eu poderia ser mais organizado, com isso. Mas, eu acho que eu me organizo bem também, sabe? Tem um dinheiro que eu esqueço sempre, assim, sabe? Você esquece? Esqueço. Mentira. Esqueço. Como? Esqueço. Eu tenho uma conta que eu não tenho, não tenho o cartão, não tenho mais nada, não tenho a senha, não tenho nada, só tenho Pix e eu fico jogando uma graninha pra lá. Sem pensar em mais nada, entendeu? Eu não quero ver. Você criou um mecanismo pra não acessar esse dinheiro. Não acessar. Porque eu me conheço também, né? Imagina. Tá certíssimo. Imagina, me conheço. Eu tenho esse refúgio aqui, vai lá, pega um pouquinho. Me conheço. E como é que você se vê daqui a 5 anos? Não penso nisso. Cara, eu penso em
Evoluir sempre, né? Tô falando... Eu acho que tem muita coisa que eu quero virar, assim, na minha vida ainda, sabe? Quero me dedicar mais à música, ao violão, aos instrumentos que eu gosto. Ao inglês. Aliás, né? Você é professor de inglês, aí a gente tem que ver isso. Mas... Porque eu tô... Cara, preciso virar a chave do inglês, sabia? Eu não aprendi a falar inglês ainda, você acredita? Eu ia te perguntar isso, porque... Não a questão do inglês, mas é perguntar assim, porque conforme a gente vai alcançando... galgando, né, um patamar, uns caminhos, assim, que a gente sonhou, a gente pensa, qual é o próximo passo? E aí você... Eu quero fazer teatro, muito teatro, peças que eu acredito. Tem um projeto meu que eu você quer botar tô desenvolvendo, um solo. Quero fazer as coisas que eu acredito, quero amar e mudar as coisas, me interessa mais, sabe? Frase do Belchior, que aliás é um musical que eu tô fazendo... Eu não sabia que você cantava. Canto também. E aí, assim, a questão do músico... Gosto eu lembrava muito de cantar, mais ou menos, né, de um violão e tal. Mas, de repente, estive no musical. Eu falei, caramba, que carreira diversificada, né? Porque faz teatro, faz cinema, e aí tá na novela e tá no musical. Porque teatro é uma coisa, teatro musical é outra. E é um público bem restrito, a gente sabe que tem... As pessoas que fazem um, acabam fazendo outro, vai emendando. E aí te vi no musical. Falei, caramba, que legal, não sabia que ele cantava. É um musical muito bacana, né? Que conta... faz uma homenagem ao Belchior e tal. E isso é algo grandioso, né? Não, uma peça... Você sempre cantou? Absolutamente política, necessária, atual. E na qual tenho o maior orgulho de fazer parte. E de ajudar a contar essa história. Eu sempre gostei de cantar, né? Eu acho que eu gosto mais de cantar do que eu realmente canto, assim. Eu tô fazendo aula de canto, me aprimorando e tudo mais. Mas eu boto o violão no colo, faço um som. Sim. Tô aprendendo agora a tocar teclado, comprei um teclado. Então eu me debruço muito em cima do desejo da coisa, entendeu? E vou aprendendo a fazer fazendo. Entendeu? Como foi com o teatro. E é isso, assim, eu acho que existe uma porcentagem também da emoção, uma porcentagem da entrega emocional, claro. Sabe, da coisa que é isso, né? A arte, ela tá muito ligada a isso também. É claro que tem técnica, é claro que tem vários recursos para se fazer bem a coisa. Mas eu acho que quando você tá disponível para a coisa, eu acho que, sabe, as coisas também estão disponíveis para você. Então sempre foi muito assim, sempre foi muito assim. Flui infinitamente melhor. Você já tinha essa predisposição, porque você já tocava, né? Você falou bateria, violão e tal. Então já tem uma inteligência ali dos instrumentos, um conhecimento. Mas tem que ter essa disponibilidade, essa vontade, porque tem também uma coisa assim de, eu tô muito velho pra aprender isso, tô muito velho. Escuto muito isso, sabe? Em diversas áreas. Não tem mais idade pra isso, não tem mais idade pra isso. E o ator, quanto mais velho fica, parece que melhor o mercado fica pra ele, porque ele vai criando ele já tem aquela trajetória de muitas coisas que ele fez e ele vai tendo. E a maturidade também, né? Sim, mas ele vai tendo que... da vida também faz com que... Com certeza, mas é porque você não pode mais fazer o que você fazia antes. Então você tem que se reinventar o tempo todo. Se você é um cara que fazia papéis jovens e de repente você já não se vê mais tão jovem assim, você precisa se reinventar. E como que esse cara vai ser um cara que atrai o público, que se mantém... Imagina, por exemplo, o Tony Ramos. Um dia ele foi novo. Um dia ele fez vários papéis grandes em que ele era novo. E agora já não é mais. Então, como é que você se mantém o seu ofício grandioso, chamando a atenção das pessoas no quesito... não sou só uma carinha bonitinha, sou talento, sou esforço, sou uma busca pelo conhecimento. Entende? Eu acho que isso é algo que me chama muito a atenção assim, no ofício artista, que a gente não tá velho para aprender nada. A gente sempre... o tempo está ao nosso favor. A verdade é essa. Porque quando eu comecei a estudar teatro, eu me formei fiz a graduação da Cal e tal, depois que virou faculdade, e ainda não tinha esse boom de streamings. Quem poderia imaginar que hoje o mercado ia estar infinitamente
melhor, com muito mais possibilidades. A gente não pensava isso, assim. Tinha a TV Globo, tinha a Record, o SBT, e cinema, teatro, e ficava assim, nossa, mas é muito difícil. E aí, no final, os produtores de elenco vêm aqui assistir minha cena, de repente eles gostam, me chamam para um vídeo teste, né? Mas agora, assim, até com o Instagram e as mídias digitais, assim, as pessoas conseguem se produzir, fazer coisas. Você, por exemplo, com todos os seus instrumentos, você pode sentar, montar ali a sua cena, começar a cantar e tocar e gravar seus vídeos. E vão te ver da mesma forma. Exatamente. Talvez muito mais do que se você estivesse em cartaz. Porque tem vídeos que tem milhões de acessos. Então, Exatamente. eu acho que tem essa vontade também de... Caraca, vou multiplicar isso aqui. Não vou parar. Não é porque eu alcancei isso aqui que eu vou... tô tranquilo agora. Já alcancei isso aqui. Eu não tenho mais idade para aprender ou para estudar e tal. Não, total. É o que você falou. O tempo tá a favor nesse lugar, né? Porque a maturidade, ela faz com que você tenha um entendimento melhor, né? Sobre as coisas, né? E sobre o outro, e sobre você. Uhum. Né? Porque artista é isso, né? Tá atento ao que tá acontecendo, né? Olhar muito mais pro outro do que pra gente. Exatamente. E se conhecer também, né? Se colocar no lugar do outro. Exatamente isso que você falou. O artista tem muito isso, né? Tentar entender o outro, assim, pra... Você nunca pensou em desistir, então? Não, então... Não. É pior que não mesmo. Porque é isso, assim, eu não tinha... Como eu não tinha... Como eu não tinha nada... Pra mim sempre fez muito sentido fazer o que eu quero fazer. Fazer o que eu amo fazer. Tanto é que é isso. Eu fiquei 1 ano ali trabalhando como telemarketing, tive gastrite. Você imagina se eu não respeitasse o que eu queria? Eu ia ser uma pessoa depressiva. Mas é porque muitas pessoas falam também que a gente faz o que pode, não o que a gente quer. Cara, mas eu não tinha nada. O que a gente precisa. Eu não tinha nada. Uhum. Eu não tinha nada. Se eu não fosse ator, o que eu ia fazer? Eu ia fazer um curso técnico, que era o que meu pai estava propondo na época. Fazer um curso técnico. Fazer um curso técnico? Vai me levar aonde? Eu vou fazer o quê na minha vida? Entendeu? Os meus amigos, muitos tiveram caminhos que não foram legais. Entendeu? A minha realidade era... Eu não tinha nada. O que eu vou fazer? Era isso. Aí surgiu uma coisa que era irada, nova, que é muito difícil, mas que se você conseguir vai ser absurdo. Uhum. E eu achava que eu tinha um talento para aquilo. Aí sempre chegava alguém, batia no meu ombro e falava: caraca, tu é bom. Segue nisso. Caraca, mano, que isso, cara? Pô, caralho. Então eu falava, cara, acho... E eu não... entendeu? Trabalhar na padaria lá na esquina da minha casa, era isso que eu ia fazer. Entendeu? Pra milícia, pro lugar errado. Eu tenho vários amigos que foram pro lugares errados. Eu perdi um amigo recentemente. Um amigo de infância. Que é inacreditável você... eu não consigo acreditar até hoje que eu perdi esse amigo. Pra milícia? Pra milícia. O moleque, entrou na milícia, mataram meu amigo. Perdi um amigo. Então, assim, sabe? Eu queria sair desse... tudo o assunto, quando eu comecei a fazer teatro, depois o assunto ali no bairro com os meus amigos, as pessoas me zoavam, viadinho, porque, sabe, cara, é um estereótipo, cara, era tudo errado, eu não conseguia entender o que eu tava fazendo da minha vida, onde eu tava, o que era isso, entendeu? Mas o artista tem essa coisa de estar cara, pelo amor de margem Deus, mesmo da sociedade, exatamente, né, assim, eu não era compreendido pelas pessoas que estavam ao meu redor, sabe, e era muito julgado também, e tudo mais, e parará. Dentre desses amigos, alguns mesmo. Eu consegui trazer pra mim, sabe? Tem 3 amigos meus de infância que hoje são atores, entendeu? Porque me viam indo pro teatro e não entendia nada. Cara, o Bruno tá maluco, tá indo pro teatro, direto. Aí no final aí teve um dia que eu cheguei e falei, pô, vamos lá assistir minha peça.
eu pago lá pra vocês, eu consigo ingresso, vambora. Aí foram assistir a peça e ficaram de cara, falando, qual que peça isso? Uma das primeiras que eu tava fazendo lá de curso ainda. Tempo. E aí falando, caraca, Bruno, isso é teatro? Que maneiro. Sabe, meu coração pulava de orgulho, de alegria, de ver meus amigos. Porque um dia pra você não era muito palpável, né? Você não sabia o que era teatro. E aí no outro eu tava levando, convencendo, trazendo, sabe? Virando voto mesmo, sacou? Fazendo as pessoas enxergarem a cultura de uma outra forma, sem, sabe? Sem pré-julgar mesmo. Porque era isso, assim, eles faziam, Bruno tá indo pro teatro, não sabia nem o que era teatro, entendeu? Só que, sei lá o que passava na cabeça, entendeu? Então, pô, acho que é isso, assim, a pergunta que você me fez daqui a 5 anos é isso, assim, eu acho que é tentar fazer com que outros Brunos, assim, se espelhem em mim, assim, sabe? Fazer com que eu seja, de fato, referência para pessoas que não estão perdidas aí, sabe? Uhum. Tipo, não entendem muito bem as coisas, assim, tipo, não têm acesso e tal. E fazer essas pessoas acreditarem que é possível acreditar no seu sonho, sabe? E realizá-los. Isso, inclusive, me leva à última pergunta, que é o tema do podcast. Porque se alguém vira pra você e fala assim, Bruno, mas você teve sorte. Porque não é todo mundo que chega no teatro e o produtor de elenco vai lá e escolhe pra fazer uma peça. Bruno, foi assim, você, né, nasceu ali iluminado por Deus, você teve sorte. Se alguém fala isso pra você, você diz que não foi sorte, por quê? Pela minha trajetória. Pelo caminho que eu percorri. Eu posso contar novamente essa história. Tudo que eu contei aqui no podcast, eu posso contar novamente. E vou contar em algum outro momento, em vários outros momentos, porque é isso. Eu quero que as pessoas enxerguem em mim a possibilidade da conquista, assim, sabe? Porque... Da conquista por não ter desistido. Por não ter desistido, exatamente. Sim. Que seja um espelho, assim, né? Cara, eu acho que a parada é acreditar no seu instinto, assim. Acreditar no que essa voz que tá dentro de você tá dizendo pra você fazer. Eu sempre acreditei muito nessa voz interior que tem dentro de mim. Uhum. Não só pra esse caminho de ser ator e tal, mas pra basicamente tudo, assim. Eu sempre ouço ela. E eu nunca deixei de ouvi-la, porque gritava na minha cabeça. Eu sentia mesmo, assim, eu ouvia. Tipo, vai. Tipo, não para. Não para, continua. Não para. Porque era muito maior do que eu. É muito maior do que eu. O meu trabalho, o meu ofício, ele é o que me move, cara, assim, sabe? Na minha vida. É claro que tem a minha vida pessoal e tal. Mas faz parte, né? Pô, o meu trabalho tá muito ligado a mim, assim, sabe? Uhum. É quem você é. É o que eu sou, é o que eu... Então não tinha como não fazer isso. Não tinha como... Assim, desesperador, muitas coisas, né? Até tinha, né? Mas provavelmente você não estaria nem mais aqui. Qualquer outra assim, coisa, porque ia te deixar tão infeliz, tão assim, ia ser realmente vazio, né? Com certeza. Com certeza. Que bom. Que bom que você não desistiu. Parabéns por não ter desistido. Obrigado, obrigado. Tem um grupo muito pequeno de pessoas que não desistem. E é isso, Lu, entendeu? Tipo, é sobre a trajetória, isso que é maneiro, entendeu? A gente tá aqui gravando seu podcast e é o que eu falei, assim, né? As coisas, é impressionante como as coisas se repetem. Ator não faz curso, né? Faz carreira. A gente tá aqui hoje gravando podcast porque a gente se conheceu num curso de teatro lá atrás. 1000 anos atrás, né? 1000 anos atrás. Então, olha como as coisas são. Então, nossa, 2011, não sei. 2010, 2011, talvez.
Também não sei, tô chutando. Eu acho que 2010. Caramba, acho que 2010. Uma década se foi. Entendeu? Mais até. É isso. Eu acho que é isso, assim. É a trajetória. A gente vai se encontrando, a gente vai fazer muita coisa ainda e é isso. Vida longa, a nossa caminhada. Cada um com a sua arte, né? A arte não... quando eu falo assim, vida longa, a sua arte, eu falo muito isso para as pessoas que eu admiro, né? Que eu vou assistir um trabalho e falo, vida longa, a sua arte, porque é uma coisa muito individual. Cada um com a sua arte. Mesmo que você seja ator, o que você faz ali no palco ou na televisão, só você faz. Então você tem que respeitar a sua arte, não querer ser igual a ninguém. A individualidade de cada um é que é o grande lance. Claro, exatamente, exatamente. Todos os atores pelos quais eu sou apaixonada, assim, pelo trabalho e admiro muito, assim, eles não têm nada, absolutamente nada a ver um com o outro. E são trabalhos impecáveis. Então, essa questão, assim, de você respeitar a sua arte, respeitar quem você é, independentemente do ofício, é muito digno, é muito importante, na verdade, porque é isso que vai fazer você chegar no lugar valioso que você está buscando. Porque é muito fácil a gente copiar, né? Mas quando alguém olha pra você no palco e fala assim, caraca, maluco, como que ele tá fazendo isso? É porque é você fazendo aquilo. E nenhuma outra pessoa. E através muito da sua história também, através muito do... Claro, as pessoas se conectam, né? Tem toda uma identificação, as pessoas se identificam, a arte faz isso, né? Então é muito importante você, além de respeitar a sua individualidade, você respeitar a sua história. Porque quando você se coloca a favor da arte, você também coloca todo um background da sua história ali. Você, o Bruno Suzano, está fazendo aquilo porque você é o Bruno, porque você passou por tudo que você passou, como você falou. E tudo que você viveu te fez chegar exatamente como você é, naquele personagem. E... de repente, se você fosse um cara de Zona Sul com mais acesso, você não conseguiria fazer. Não sei, tô falando, a gente não tem como saber. Uma pipa no Belchior, né? Provavelmente você soltou em Jesuítas. Entendeu? Tipo, perifa, né, do Rio, né? Não, eu cresci, eu fui nascida e criada em Irajá, Irajá, né? Com essa cena da pipa, cara. Fiquei... Virou a peça da pipa. Pra mim é muito comum, mas eu sei... Tem gente que nunca viu isso na vida. Eu passei 20 anos da minha vida em Irajá. Irajá, na verdade, não, porque assim, Irajá ali, mais ou menos perto do metrô, mas ali era Vaz Lobo, não sei se você já ouviu falar. Total, claro. Mas, cara, ali é muito... Conheço super ali. Aliás, ali dá muita pipa, inclusive. Então, eu cresci vendo pipa, sabe? E não tinha essa coisa de, vai cortar o pescoço de fulano, não sei o quê, não tinha essa preocupação. As crianças saíam correndo atrás da pipa e seja o que Deus quiser. Então, pra mim, é muito, muito normal ver uma pipa ali. Caraca, minha infância, eu via muito isso. Mas tem muita gente que olha... Caraca, o diretor da peça é um menino da Zona Sul e tudo mais. Fez tablado também e tudo mais. E aí a gente, durante os ensaios, eu tava fazendo o movimento da pipa. Fazendo o movimento da pipa durante os ensaios e tal, e parará. E aí uma semana, talvez antes da estreia, ele falou, cara, não precisa de pipa, né? Claro, a gente vai estar num teatro, não faz o menor sentido. O movimento que você tá fazendo, eu já visualizo a pipa. Incrível. Não precisa de pipa. E eu falei, cara, eu tô fazendo o movimento aqui, mas também visualizando a pipa, mas eu queria colocar a pipa no teatro. Ele falou, cara, acho que isso não vai rolar, né, amigo? Eu falei, pô, vamos ver. Por que não? Vamos ver qual é. Aí no dia, um dia antes, talvez, da estreia, no ensaio geral, eu levei uma pipa pro teatro. E aí na cena da pipa, eu coloquei ela no alto, dentro do teatro, assim. E aí fiquei soltando ela dentro do teatro. Ele chorava, o diretor. Chorava, porque ele nunca viu alguém soltar uma pipa, muito menos dentro do teatro. Caramba. Ele nunca viu ninguém soltar uma pipa, muito menos dentro do teatro. Então, as pessoas nem soltam mais pipa. Exatamente. E aí, só no subúrbio mesmo. Que ainda assim é raro. Mas é isso, sabe? É trazendo as minhas vivências e colocando elas pro jogo também. Que era você que conseguia soltar uma pipa. Muita gente não sabe nem o que é pipa. Né? E assim, não é uma coisa que eu poderia ensinar alguém de uma hora pra outra. Não, assim. Mas claro que não. É toda uma arte soltar. Cara, pô, tem uma vivência absurda, assim. Não dá pra ensinar alguém a soltar pipa.
Eu não sei. Isso passa de pai para filho. Eu não sei. Eu lembro claramente, assim, de um pai com uma criança do lado ensinando a soltar pipa. Isso era um negócio passado Passado, eu lembro. Ai, que bom. Vamos encerrar aqui, então. Fiquei muito feliz de você ter vindo. Obrigado, Lu. Pô, eu que Fico feliz agradeço que você esteja cada vez crescendo mais e que o mercado esteja enxergando você e dando oportunidades para você. É sobre isso. Porque é muito importante que você consiga contar a sua história através dos personagens e conseguindo acessar as pessoas com o que você tem de melhor para mostrar. Então, que bom que isso cresça cada vez mais. Não só daqui a 5 anos, mas... infinito aí, né? Obrigado, Lu. Pô, eu te agradeço muito. Parabéns pelo podcast. Imagina. Parabéns pela pessoa Obrigada. que você é. Obrigado. Tá bom. É isso, nos vemos no próximo. Pra qual câmera eu olho, Davi? Essa aí mesmo. Essa aqui? Nos vemos no próximo, não foi sorte. Até lá.